Quando se trata de nossos inimigos, a Bíblia nos ensina de maneira clara e profunda como devemos agir. Em momentos de aflição, quando a dor das ofensas e injustiças parece insuportável, é fácil se deixar levar pelo ressentimento, pela ira e pelo desejo de vingança. Mas o que Deus nos pede é algo radicalmente diferente. Ele nos chama a um padrão de amor que transcende a nossa compreensão humana, algo que vai além das emoções, algo que só é possível pela graça divina. Em Mateus 5,44, Jesus nos ensina: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Essas palavras não são fáceis de entender, muito menos de viver. A nossa natureza humana clama por justiça, por retribuição, por aquilo que sentimos que merecemos. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira libertação não está em ver o mal de nossos inimigos sendo retribuído, mas em liberar o perdão que vem do coração, permitindo que a paz de Deus tome conta de nossa vida. É muito difícil, é verdade, amar quem nos machuca, quem nos despreza ou nos tenta derrubar. Mas é nesse momento, quando somos desafiados ao extremo, que a nossa fé em Deus é mais preciosa. Quando você perdoa, você não está dizendo que a outra pessoa está certa ou que o que ela fez não foi errado. Você está, na verdade, liberando seu coração do peso da amargura e permitindo que Deus seja o juiz. Como Paulo disse em Romanos 12,19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando lidamos com nossos inimigos, também precisamos entender que a oração é uma arma poderosa. Quando alguém nos faz mal, a tendência é querer ficar distante, evitar ou até desprezar. Mas Deus nos chama para orar por eles. A oração não é apenas para pedir por nós mesmos, mas também para interceder por aqueles que nos fazem mal, para que Deus os toque, os transforme e, se for da vontade dele, os conduza ao arrependimento. Isso pode parecer impossível aos nossos olhos, mas lembre-se, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9,23. Outra atitude importante é não permitir que o ódio tome conta de nosso coração. O perdão é um processo, e não significa que devemos esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que o mal continue a nos ferir. O perdão é como uma chave que destranca a prisão da amargura. Quando liberamos perdão, estamos permitindo que o amor de Deus preencha as lacunas que os erros de outros deixaram. Além disso, temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, Efésios 6,12. O que significa que muitas vezes, o mal que nos atinge não vem apenas de uma pessoa, mas de forças espirituais que tentam nos desviar da vontade de Deus. Quando percebemos isso, nossa perspectiva muda. Não precisamos lutar contra as pessoas que nos ofendem, mas contra o mal que as controla. Isso nos permite olhar para elas com compaixão, pois sabemos que Deus pode libertá-las assim como Ele nos libertou. Deus também nos chama a ser luz no meio das trevas. Em Mateus 5,14-16, Jesus diz que vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quando amamos nossos inimigos, estamos sendo luz em um mundo que muitas vezes é dominado pela escuridão do ódio e da vingança. Ao amarmos aqueles que nos perseguem, estamos mostrando ao mundo que o amor de Cristo é maior do que qualquer ofensa, que a graça de Deus pode transformar qualquer coração. Mas o que devemos fazer quando o inimigo continua a atacar, mesmo depois de tentarmos perdoar? A Bíblia nos dá uma direção clara. Devemos seguir em frente com a nossa vida, sem deixar que a raiva ou o ressentimento nos consumam. Jesus nos ensina a dar a outra face, o que não significa ser passivo diante da injustiça, mas, sim, não permitir que o ódio e o rancor dominem nosso coração. Devemos agir com sabedoria, buscando o bem, mesmo em circunstâncias difíceis, e deixando que a justiça de Deus se manifeste no tempo certo. Em momentos de provação, quando parece que nossos inimigos ganham força, lembre-se de que Deus está com você. Ele não nos promete uma vida livre de adversidades, mas Ele promete estar conosco em todas as situações. Ele promete lutar nossas batalhas. Quando você decide perdoar, quando você decide orar pelos que te perseguem, você está permitindo que Deus atue de maneira sobrenatural. Ele cuida de você, Ele protege você, e Ele é o justo juiz que sabe o que fazer em cada situação. Não se deixe dominar pelo rancor. Deixe que o perdão de Deus tome conta de seu coração e libere sua alma de toda prisão emocional. Lembre-se de que, assim como você foi perdoado, você também deve perdoar. Essa é a chave para a verdadeira paz,
para a liberdade e para a restauração de seu relacionamento com Deus e com os outros. Quando você age de acordo com os princípios de Deus, você demonstra sua sabedoria e sua paz, que ultrapassam todo entendimento. Você se torna um testemunho vivo de que, mesmo em meio ao sofrimento, há um Deus que nos dá forças para amar, para perdoar e para seguir em frente. Não importa o que seus inimigos façam, o que importa é quem você é em Cristo. Ele é o seu refúgio e fortaleza, e nada pode separar você do seu amor. Perceba, cada um de nós está em um caminho, muitas vezes repleto de pedras e espinhos, que pode parecer sem fim. E nesse caminho, as dificuldades são inevitáveis, os desafios surgem de onde menos esperamos, e os inimigos aparecem, às vezes de maneira inesperada. A luta pode ser intensa, a dor profunda, e a tentação de desistir cresce. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos pede para confiar nele, mesmo quando a vida parece não ter sentido. Ele nos ensina que, ao invés de focarmos na dor ou na ofensa, devemos olhar para ele, buscar sua orientação e descansar na sua promessa de que ele está sempre conosco. As palavras de Cristo em Mateus 11,28 ressoam em nosso coração: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não diz que não teremos dificuldades, mas promete que, ao irmos até ele, encontraremos descanso, renovação e força para seguir em frente. A tentação de querer revidar, de buscar vingança, é uma das maiores provas de fé. A vingança parece, às vezes, a única solução, o único caminho que trará justiça. Mas Deus nos diz algo diferente: "A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei." Romanos 12,19. Quando confiamos em Ele para lidar com a injustiça, estamos permitindo que Ele use sua sabedoria infinita para transformar as situações que nos ferem. Ele tem a capacidade de trazer restauração e cura, tanto para nossas feridas quanto para os corações daqueles que nos prejudicaram. Por isso, ao invés de buscar o mal, escolha confiar. Ao invés de se alimentar do ressentimento, busque a paz. O perdão é o caminho da liberdade. O perdão não significa que vamos esquecer o que aconteceu, mas significa que não vamos deixar que o que aconteceu nos prenda. Ao perdoar, você não está negando o mal, mas você está escolhendo não ser escravo dele. Você está liberando seu coração para viver com a paz de Deus, que transcende todo entendimento. Ao perdoar, você se torna livre. Porém, em meio a tudo isso, não podemos esquecer que Deus também usa os inimigos para nos ensinar algo. Eles não são apenas obstáculos, mas também instrumentos de transformação. Eles nos desafiam a crescer em fé, paciência e humildade. Através deles, podemos aprender a confiar mais plenamente em Deus, a viver com mais sabedoria e a fortalecer nossa esperança. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Mesmo quando parece que estamos sendo derrotados, Ele está trabalhando, moldando nosso caráter, preparando-nos para algo maior. Muitas vezes, não vemos a obra que Ele está fazendo nos bastidores, mas Ele está agindo, até mesmo nos momentos de dor e sofrimento. E, ao final, Ele promete que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Mesmo nas adversidades, Ele traz algo bom, algo que vai além do que podemos imaginar. Então, quando você sentir que está sendo atacado, que a vida está difícil, lembre-se de que não está sozinho. Deus está ao seu lado. Ele é o seu refúgio e fortaleza, a sua rocha inabalável. E, mesmo quando os inimigos tentam te derrubar, você pode se levantar em sua força. Ele não te deixará, Ele te fortalecerá, Ele te guiará por cada passo. A vitória já é sua, porque Ele venceu o mundo. Em Cristo, você é mais que vencedor. Agora, quando você olhar para os seus inimigos, lembre-se de que eles não têm poder sobre você. Você é filho e filha de Deus, protegido e amado por Ele. Nenhum mal pode te atingir sem que Deus permita, e mesmo quando Ele permite, Ele usa para o seu bem. O que você pode fazer, então? Continue a orar, continue a amar, continue a confiar. Ao fazer isso, você está permitindo que Deus seja glorificado, e é essa a verdadeira vitória. Por isso, quando os ventos da adversidade soprarem, mantenha sua fé firme. Quando as tentações de ceder ao ódio ou à vingança surgirem, escolha o caminho do perdão. Quando os inimigos se levantarem, levante-se ainda mais alto em fé, sabendo que você não luta sozinho. O Senhor dos Exércitos está com você, Ele é o seu defensor, e Ele é mais poderoso do que qualquer inimigo que possa surgir no seu caminho. Com Ele ao seu lado, você já é vitorioso. E, por mais difícil que seja, lembre-se sempre de que Deus está trabalhando.
Ele está moldando seu caráter, forjando a sua força interior e preparando um futuro muito mais glorioso do que você pode imaginar. Confie nele. Quando você confiar, tudo vai se encaixar, tudo vai fluir, e você verá a mão de Deus se movendo de maneiras surpreendentes em sua vida. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, compartilhe com alguém que precisa. Se inscreva no canal, deixe o like e comente uma experiência divina que você já teve. Obrigado por assistir e assista o vídeo que está aparecendo. Até a próxima!